Olha só, a berinjela, de chamar a sua atenção, é o seguinte, é difícil muitas vezes escolher uma berinjela que não tenha entrado algum bichinho da berinjela, porque muitas vezes o bichinho entra e a parte de fora, parte aqui da pele aqui, ó, da casca, né, melhor dizendo, ela volta pro lugar. Então, para você tem que ter um olho biônico muitas vezes. Você tem? Não, eu tenho, né? Eu peguei uma Bom. aqui que tava, já tiramos, já separamos, mas acontece. Sim. Nas melhores famílias. E, inclusive, agora, mais do que antes até, usando menos agrotóxico, usando menos produtos pesticidas, enfim, você tende a ter mais esse tipo de bichinho, enfim. Sim. Mas aí você mantém a calma e dá para você fazer receita bacana. Não se desespere. Não se Se desespere, como encontrar diz um o Lucas. bichinho, dá pra tirar. Tem salvação. Fique tranquilo. Aí uma coisa interessante, a berinjela a gente pode fazer de diversas formas. O Joel tinha falado ali, e você de casa viu ele comentando, com relação ao amargor. A gente deixando ela com um pouquinho de sal, o que acontece? Ela vai dessorar, então ela tende a perder líquido. Só de cortar assim, o legal é sempre fazer a berinjela na hora e cortar assim na hora que a gente está fazendo, porque a gente consegue. Ela é um pouco borrachuda, você percebe cortando ela. Fala carnuda, né? Porque Desse ela- jeito aqui, ó, você já percebe que ela vai soltando a água. Muitas vezes, quanto maior a berinjela, mais ela tende a perder líquido e também mais ela tende a ser forte no sentido do amargor. A gente vai mostrar várias formas para você fazer. Depois nós vamos queimar uma berinjela também. É interessante você somente cortar, como eu estou cortando aqui, na hora que você vai preparar, assim ela não oxida, não fica escura. Porém, ela escura, não é que ela fica ruim. Não, né? inclusive ela fica melhor. Ela, na opinião do Renato, às vezes fica melhor. E o que a gente faz? Coloca o sal. O salzinho nela é a mesma coisa que a gente usa para outras receitas também. O sal tende a puxar o líquido dela, puxando esse líquido, puxa o amargo mesmo dela, né? E daí fica mais gostoso. Vamos começar aqui colocando a primeira forma, ela feita por uma moussaka. Você que quer anotar, moussaka de origem grega, já gravei em vários restaurantes gregos. Antigamente era feito com carne de carneiro, aqui a gente vai fazer com um bolonhesa. Mas quem quiser fazer sem carne, fique à vontade também. É muito gostosa a receita e vale a pena você fazer aí na sua casa. Para essa receita a gente vai usar meio quilo de carne moída. Ou se você quiser ir cortando mais berinjela, Vou cortar. pra gente ir fazendo, fique à vontade, tá? Então para essa receita você vai anotando aí meio quilo de berinjela, de carne moída que a gente coloca para fazer com a berinjela. Então a gente dá uma refogada aqui direto. Essa carne, eu não quero que ela fique totalmente sequinha. Você viu que eu coloquei um pouquinho de gordura. Você pode colocar um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite ou manteiga, se você preferir, ou a banha, não tem problema nenhum. Agora, se você quiser fazer uma carne moída bem soltinha, com menos gordura, você pode não colocar nada e usar o truque que a gente de vez em quando faz aqui, que é a carne moída sem gordura alguma, que fica muito boa também, né? Nossa, Rê? fica ótimo. Eu acho que é um segredo tão bom e ela fica com um gosto tão gostoso só de mudar essa sequência. E aí, o que eu faço? Muita gente põe a cebola e o alho antes. Eu prefiro dar essa fritada e colocar depois o alho e depois a cebola. Então, uma outra coisa interessante. A gente está passando aqui, para você que quer fazer a berinjela em camada, lembrando até uma lasanha, por exemplo, aqui você pode variar muito o seu prato. Ah, eu quero fazer com batata, você pode colocar batata. Ah, Edu, quero fazer camada de tomate, pode fazer. Eu gosto muito de pimentão, pode fazer também. Então o que é interessante nesse tipo de receita, na minha opinião, é você fazer de acordo com aquilo que você gosta e de acordo com aquilo que a sua condição permite também. Muitas vezes um legume, um fruto, enfim, está mais caro, você deixa ele de lado, troca por outro e não tem problema algum. Você faz uma outra versão que não necessariamente é aquele prato original, tal, mas é uma versão gostosa também. Sim. E o pessoal costuma agradecer porque faz com aquilo que tem em casa. Bom, aqui a gente dá essa refogada. Renato vai tirando, vai colocando as berinjelas
E ali tem uma coisa interessante, a gente usa sempre uma grelhinha ali do lado, muita gente vai e já descansa ela no papel. Eu costumo fazer isso, você pode fazer isso daí com qualquer grade. Você tem a gradezinha do micro-ondas, pode usar. Tem a gradezinha do, sei lá, do forninho, pode usar. Aí ela vai perder a água e essa gradezinha, para quem quer dessorar, também é boa, né, Rê? É muito Colocar boa. um pouquinho de... Pode colocar ali um pouquinho de sal nela e deixa ela dessorar desse jeito. Sim. Depois nós vamos mostrar para você como você faz para dessorá-la. Que é fácil, fácil, fácil e tira um pouquinho do amargor, porque ela perde líquido também dessa forma. Ali eu abro um buraquinho no meio da panela aqui, né? E coloco de 1 a 2 dentinhos de alho para essa carne. Engraçado, né? A gente faz muitos molhos brancos e tal, e muita gente fala assim, Edu, eu não sei fazer o molho branco. Daqui a pouco a gente vai fazer o molho branco mais fácil, mais simples, que é fácil, não vai empelotar. Aí eu coloco o alho, eu já na sequência misturo com a carne, eu não gosto dele queimadinho, mas se você gostar, não tem problema, você pode fazer desse jeito. Aqui a cebola. Ô Rê, você concorda que a berinjela, a gente pode fazer ela grelhada como você está fazendo, com um pouquinho só de azeite. Sim. Pode fazer com manteiga para quem gosta. Fica ótimo. Pode fazer ela frita. Exato. Pode fazer ela assada. Ela empanada e frita também, né? Que Empanada e frita. fica muito boa. Vamos fazer depois uma para tirar a pele, para quem não quiser? Vamos. Ah, que legal. Hoje você vai aprender todas as técnicas para sua berinjela ficar gostosa. É isso aí, porque E a eu acho que gente tem tanta recebeu. dúvida de como deixar ela saborosa, porque as pessoas às vezes querem fazer assim do zero e já colocar, por exemplo, as fatias de berinjela para montar lasanha. Não, Não ou de consegue. sora ou grelha, tem que fazer algum processo antes. Olha, sabe de uma coisa, Lucas? Você é sempre ligado na questão da... Você gosta do negócio de perguntar sobre dieta e tal. Sim, Olha sim. que interessante. Não é recomendado comer mais de que 3 berinjelas por dia. Eu não a sabia pessoa. disso. Que pode fazer... Pode dar dor de barriga até. Mas uma coisa interessante. Sabe quanto tem de caloria? 100 gramas. Sempre a medida é em gramas. 100 gramas de berinjela. Não, quanto? Chuta um valor X. 300 calorias. 20 e poucas calorias. É pouco. É pouquíssimo. Só que daí você não pode fritar, porque se fritar, a berinjela é a mesma coisa, da mesma forma que ela solta água, muitas vezes se você frita ela na imersão principalmente, não grelhadinha assim com um pouquinho só de azeite, mas se você frita na imersão, você reparou que ela tende a puxar o óleo para Sugar, dentro? sim. Aí não é tão legal. É verdade. Aí você perde essa, vamos dizer assim, essa qualidade dela, vamos assim dizer. E a gente tem ensinado tantas receitas aqui com berinjela que recebemos uma agora através do nosso Instagram. Vou até falar pra gente. O nosso Instagram, @TheChefComEdu. O William, que é um chefe, ele tá sempre comentando nas nossas postagens. Como que é o nome dele? William. William com U, William. E ele tá falando assim: bom dia, amigos, Edu, Lucas e companhia. Tenham um excelente dia e um ótimo programa. Eu faço chá de berinjela com jiló, com coentro, com gengibre, mais alho e limão para dietas alimentares. 1001 utilidades na cozinha e na saúde, digestiva e gostosa. Estou atento às receitas de hoje, vamos nessa. Ô, Muito William, obrigado pela sua Interessantíssimo. participação. Chá de Super. berinjela. Muita gente faz ela quente porque puxa alguns nutrientes dela e muita gente faz o suco dela também. Se você, por acaso, pesquisar suco de berinjela para dieta, muita gente faz também. A berinjela tem muitas funções. Eu sempre procuro dizer algumas e muitas vezes ela não é cara também. Então você consegue fazer e dar um rendimento para um prato. Por exemplo, quem é vegetariano não necessariamente precisa aqui colocar carne moída. A gente está fazendo a mussaka com carne moída, mas quem não quiser, não precisa. A berinjela tem muitas funções. Muita gente usa para redução dos níveis de colesterol. Aqui, ó, dá essa grudadinha no fundo aqui, ó, você coloca um pouquinho de água aqui, ó, e vai soltar esse fundinho. Sabe para que usam a berinjela também? Pra Muitos quê? médicos recomendam para circulação sanguínea. Ai, É boa, a berinjela é muito demais boa. isso. E sabe de uma outra coisa? A gente tem sempre comentado, né? Qual é o ingrediente mais versátil? Eu tenho pra mim que os 2 ingredientes mais versáteis da cozinha são o ovo
e a tapioca, a mandioca. A mandioca. A Que dá berinjela pra fazer- também, você pode a incluir. berinjela também pode ser incluída nessa lista. Acho que os 3 ingredientes mais versáteis: ovo, mandioca e berinjela. Agora, o diferencial do ovo e da berinjela para mandioca é que recentemente, mais precisamente ontem, eu descobri que a mandioca também faz maquiagem. Sabia dessa? Por quê? Porque ela faz maquiagem. E quem me ensinou foi a Claudinha. Claudinha, não faz maquiagem, Claudinha? De mandioca? Tapioca. Tapioca. Tapioca, que vem da mandioca, que é a farinha, É. é feita com maquiagem. Tem maquiagens que usam tapioca. Não, maquiagem que é feita... Ah, Maquiagem entendi. com tapioca, dá pra fazer Ufa, Não pega Calma, a tapioca e joga no calma, rosto, por favor. calma. Não É, me interprete mal. Você pode usar a tapioca pra Não, fazer do jeito que você fala assim, a pessoa vai pegar aquela tapioca granulada e passar, vai fazer um belo de um peeling. Cuidado que aí vai... Não é isso. Mas olha como a versatilidade desses ingredientes, né? Como eles são bons. Sim, aqui ó, na sequência um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal, e a gente pode colocar aqui ó, um pouquinho de salsinha. Primeiro molhinho, tá feito. Eu vou colocar aqui uma folhinha de louro. E aqui basta, ó. Edu, posso ir dourando as batatas aqui Pode. também, que dá um gostinho Ó, de defumado, uma coisa né? interessante, o Renato está passando ali as berinjelas, você que está acompanhando a gente, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela confiança no nosso trabalho. Aí é o seguinte, ó, aqui, primeira parte, um molho bolonhesa simples e gostoso, tá pronto. Aqui as berinjelas, então você, com um pouquinho só de azeite, você pode fazer diretamente, você não precisa, vamos dizer assim, aguardar ou colocar, tirar dessorar ela. Mas se quiser, pode também. Pode. Aí um processo para fazer isso é você colocar um pouquinho de sal e deixá-la dessorando pelo menos 20 minutos. Eu acho que o ideal é meia hora. E você, Renato? O que você prefere? De 30 até 1 hora, assim, depende. Por exemplo, Você esse viu que é um tipo- cara educado, né? Ele ia falar muito mais que eu falei, 30. Porque a gente sempre faz com 30 minutos. Depende da receita. O antipasto, por exemplo, que ela é crua, ela vai precisar cozinhar um pouquinho nesse sal também. Então eu deixo umas 2, 3 horas. Mas, por exemplo, para fazer o canelone, se eu deixar mais do que 20 minutos, vai absorver muito sal a berinjela e vai ficar muito salgado. Perfeito, gostei da explicação. Muito obrigado. Então aqui, ó, nós temos aqui o bolonhesa. Aliás, ó, parabenizar a Kátia Fonseca, ao Ricó. Ontem o programa completou 3 anos. A gente mandou um legal. sorvete para lá, mas eu não podia nem falar para a Kátia, porque acho que muita coisa era surpresa. E obrigado pelo carinho sempre que você tem com a gente, viu, Kátia? Um beijo grande para você, minha companheira. Kátia, a gente a gente acordou na sexta-feira para trabalhar 15 para 5 da manhã. Caramba. Você acha que vai tudo tranquilo, né? Nada. Você tá aí tranquilinho, né? 9 da manhã acordando. As pessoas 8 acham e que trabalhar com meia. televisão é fácil. Nada, a gente acorda muito cedo. Mas a gente é feliz por ter o nosso trabalho também. Amém. Ó, Graças a Deus. aqui um molho básico para você fazer. Se você não sabe fazer, recomendo fazer esse, que é o mais simples, é o que custa menos, enfim, e todo mundo consegue fazer. E depois essa receita do molho branco, você não necessariamente vai usar só para essa receita. Você pode usar para outras receitas também, para as receitas com queijo, enfim. Ó, um truque que eu sempre falo: pequenas coisas, pequenos detalhes mudam o sabor da receita. Aqui o Renato está passando da mesma forma que ele fez com a berinjela, a batata, e fica com um sabor Nossa, diferente. fica com um sabor tostadinho. E quem quiser, por exemplo, colocar cebola no meio da lasanha, que pode, também faz o mesmo processo com tomate também, fica muito gostoso. Aliás, explica, essas batatas são pré-cozidas, mas bem al dente. Pré-cozidas bem al dente, igual a gente explicou ontem. Ou seja, você cozinhou com a casca ou sem a casca essa daí? Essa daqui eu cozinhei sem a casca, mas não tem problema nenhum para quem quiser fazer com a casca. Tá. Levantou fervura 10 minutos. Levantou a fervura 10 minutinhos. Aqui eu vou colocar, ó, a farinha de trigo, então 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Aí você pode tirar um pouquinho aqui, ó. Você que, por exemplo, esse fogo aqui ele vai forte, então tira um pouquinho do fogo, dá uma diluída aqui. Aliás, uma senhora, eu estava vendo as mensagens e eu estava vendo uma senhora fala para dica, olha, não só usa essa espátula de silicone porque não risca a panela. Então não desgasta a sua panela, dura muito mais. Renato morre de medo, né? Quando alguém vem aí Bastante. e
mexe nas tuas panelas aí, dá uma riscadinha, você fica É verdade. chateado, né? Ah, é bom também porque é um item que não é tão caro e você vai cuidar da sua panela bem por muito mais tempo, né? A espátula de silicone. Ó, aqui, ó, eu coloco a farinha de trigo, porém, deixa dar uma fritadinha e espera aquela cor amendoada. né? Isso aí. Fica um Que o gosto Renato muito bom. gosta de explicar. Eu acho importante porque não fica com sabor forte. Você de casa que está acompanhando a gente, quer mandar qualquer dúvida, quer mandar qualquer mensagem, fique à vontade. Siga a gente nas redes sociais, @TheChef.com.edu. Então, lá tem todas as receitas, por exemplo, a receita de ontem, só confere se está, né? Tá sim, Tá, né? sim, todas. Todas as receitas de ontem. Os pães de batata, Os pães de batata. fizemos também o frango com a batata rosti em cima, como se fosse aquela batata gratinada. Assim, ficou delicioso. Como se fosse um frango rosti. Frango né? rosti ficou Eu fui incrível. pensando pra casa quando eu fui ontem, quando eu saí. Quer dizer, quando eu tava voltando à noite, né? Que a gente foi em outra gravação, mas a receita que o Renato fez ontem é muito boa. Deliciosa. Do frango, eu até chamei de frango rosti Eu depois. fiquei tão feliz com essa receita. E ficou gostosa. Se você quiser fazer, faça. Por favor, Né? ficou bom mesmo. Olha, ficou tão bom que ontem eu fui comer e fui dividir com o Brasil, obviamente, e o Brasil inteiro quis comer mais. O Brasil Foi inteiro. mesmo? Todo mundo gostou? Todo mundo. Eu estou mentindo ou eu tô falando a verdade? Não deixa o Lucas mentir sozinho, hein? Verdade, tá falando a verdade. O Brasil comeu tudo. Vocês não deixem o Lucas mentir sozinho, tá? Ô, Edu, vou aproveitar só para fazer uma pergunta que a gente recebeu aqui através do nosso Instagram, o @TheChefCoedu. E a Fernanda Gomes, 9788, ela tá perguntando assim: Edu, tem outras dicas de como tirar o amargor da berinjela? Ó, uma dica que a gente planta um pouquinho de berinjela, né? Mas a gente planta só para o nosso consumo. Uma coisa que eu fui percebendo com o tempo era, muitas vezes as berinjelas maiores tendem a ter mais amargor, né? É uma percepção minha. Ou pode ser só lá as que a gente planta, mas assim, essa é uma situação. A outra, como a berinjela tem, cada 100 gramas tem mais de 90 gramas de água, ou seja, tem muita água, o truque básico que eu acho é você tirar parte dessa água, porque com ela sai o amargor. Aí o que você faz? Você pode cortar ela bem fininha. Então você cortando ela bem fininha, você tira o amargor dela. A gente vai fazer aqui. A melhor forma que eu acho é essa, né? Perfeito, ótimo. Então, dona Fernanda, sua dúvida foi sanada, já foi respondida. Se você tiver mais alguma dúvida ou se alguém tiver mais algum comentário, sugestão, dúvida, pergunta, envia pra gente através do nosso Instagram, o @TheChef.com.edu. E lembrando, todas as receitas que a gente ensina aqui no nosso programa vão para o nosso Instagram e lá ficam disponíveis para sempre. Então não tem erro. Se você perdeu o modo de preparo, o ingrediente, fique tranquilo, fique tranquila, não se desespere, tá certo? Agora, para sua receita funcionar na sua casa, você tem que seguir o nosso Instagram. Se você não seguir, não funciona. Então, siga agora o @TheChef.com.edu. Pode seguir, segue lá que a gente posta todas as receitas, tem vídeos, tem conteúdo, vai valer a pena. Confie em mim. Aí, ó, é o seguinte, obrigado, Luquinhas. O Renato tá fazendo uma... Você que tá acompanhando, ó, tá passando as batatas da mesma forma. Vou pedir pro cara de gato, empurra aquele ali pra trás, só pro cara de gato mostrar ali. Cara de gato é apelido especial. Carinhoso. É carinhoso. Outro dia perguntou, Edu, por que você chama o teu amigo lá de cara de gato? Que é um apelido que ele gosta. Há muitos anos já, né? Há muitos anos. Você gosta, não gosta? E a gente começou... Esse menino começou junto, seu querido. Primeiro dia que ele começou como câmera, foi lá com a gente, não foi? Aí, ó. Que demais, o primeiro dia, cara de gato. Né? Primeiro dia, cara de gato. Caramba, O pessoal que fica legal. curioso pra ver se ele tem cara de gato. O Olha lá. cara de gato. Cara de gato. Olha um pouquinho pra câmera ali do... é gato com óculos. O pessoal vai... É gato intelectual esse gato. É um gato Olha aí, que diferenciado, bonito. olha lá. Você, dona de casa, você solteira, olha pra esse rapaz Aí, ó. bonito. Já até tirou o óculos, ó. Olha aí, cara de gato, faz aí, olha Ó, aí. e o professor do cara de gato foi o Toninho, que é um grande câmera. super Toninho. Super Verdade. Toninho. Que demais. Cara Aí de é o gato, seguinte, bonito. ó, o molho branco, só para chamar a sua atenção, ele tá maciozinho aqui, ó, não tá empelotado, mas caso isso aconteça, como diz o Lucas, não se desespera.
você tem um fouet, dá uma batidinha com o fouet. Não saiu, cuidado para não riscar a panela, né? Vai, desempelota o molho e risca a panela. Não, Passa pro bolo. pode passar num bolzinho. Aí você tem um... Nossa, me veio o nome italiano. Pode um falar. mix. Não, Ah, tá. Achei que você fosse falar baricella. Como é que é? Bacinella. Bacinella. não, eu ia falar um frulatore. Frulatore é tipo um mix grande. Você tem um mix, você pode mixar aqui ou bater com, por exemplo, no liquidificador mesmo, enfim. Com a maior simplicidade você consegue fazer. Ô, Denis, o que você tinha pedido? O nosso diretor, Denis, tinha pedido pra gente fazer. O Lucas tinha dado a ideia. Ah, ovo, fazer várias receitas com ovo. Podemos fazer semana que vem. Isso é bom. Já podemos fazer. Ó, o creminho, pra mim, tá no jeito. Eu não coloquei sal aqui. Uma coisa importante, ó. Você dosa até pra você usar menos, ó. Essa dica funciona. Ao invés de você só salgar uma coisa, que muitas vezes a gente salga o bolonhesa. Põe um pouquinho de sal em cada um. É melhor muitas vezes do que você salgar a comida de uma vez, daí você fala assim, nossa, salguei demais. Exagerei no sal. Já reparou isso, Renato? Eu acho muito melhor você errar pro sal a menos do que pro sal a mais, porque é você só pegar um saleiro e ajustar com ali certeza. na hora, sabe? Eu digo, desculpa, acho que eu não fui tão claro. O que eu quis dizer é assim, você colocando um pouquinho de sal em tudo, a tendência é você usar muitas vezes até menos do que você tacar Exatamente. sal numa coisa só. E depois a comida ficar E E é bem melhor pra saúde, né, Edu? muito melhor. algo importante para isso é sempre ir experimentando o que você vai fazendo, porque para você ter a noção de quanto sal você coloca para você não pesar a mão em um e não no outro. Ó, vamos colocar noz moscada aqui? Vocês querem noz moscada? Por favor, faz um... Faça nossa, sempre a um comida molho de branco. acordo com o que o pessoal gosta. Ó, vou colocar um pouquinho de noz moscada aqui. Faça Nossa, de acordo com o que o pessoal mais gosta. Você quer dar um toque... você pode colocar, sabe o quê? Aqui? Pasta de gergelim. Fica Fica bom ótimo. também, no molho branco. Pimenta síria, um pouco de canela e Pimenta cravo fica síria, legal ó, também. dá pra você inovar. Aí aqui tá misturado. Então, o molho bolonhesa fizemos. O molho branco também. As cebolas, as batatas, perdão. Quem quiser fazer com cebola, pode também, que fica gostoso, camada de cebola. Você pode fazer. Deixa eu tirar as fichinhas daqui um pouquinho. Aí aqui vamos fazer a montagem. Vamos fazer aqui, ó. Tá Vamos. bom pra vocês, ó? Tá Ó, ótimo. você de casa, você monta no que você tem, no que você quer, no que você tem o tamanho da família, certo, Lucas? Acho incrível. Ó. A cebola tem aqui na geladeira também, do Não, eu aqui. falei cebola porque tava na minha cabeça, não precisa. A gente pode pôr a cebola no antipasto, se você quiser. No antipasto acho que fica bom. Legal. Ó, aqui eu ponho um pouquinho de azeite. Quer pôr aqui, ó? Pode pôr aqui, ó. Olha que bacana. Cabe tudo aí, ó. Empurra aqui. Ó, pronto. Aí, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui tá desse jeito, aqui também. Pronto, ó. Ajeita aí na sua casa, tira tudo. Aliás, Lucas, pelo Instagram o pessoal pode mandar também as fotos, né? Exatamente, Quando alguém Edu. quiser. Se você tá Fez o preparando prato. na sua casa, tira Um a prato foto. que a gente fez ontem, Sim. o prato que a gente fez antes de ontem, pode mandar que a gente vai ficar feliz em ver. Algumas pessoas aqui no nosso Instagram estão dizendo que vão fazer hoje o pão de batata. Por favor, mande a foto, a gente quer muito ver. Compartilha com a gente esse momento Ó, aqui começamos colocando... o pão de batata que é uma delícia, que a gente fez que ontem. a gente fez ontem. Incrível. Ó, aqui, molho branco, aí eu posso pegar camada da berinjela e caprichar aqui, ó. A berinjela só passadinha. Você pode cortar, e também aqui, ó, não tem o certo e errado. Tem gente que gosta mais grossinho, mais grossinha. Tem gente que gosta mais fininho. Você pode fazer do jeito que você quiser, do jeito que você tem vontade. Enfim, não sou eu que vou falar que tá certo ou que tá errado. Eu sempre falo tá tudo certo. Faz o que te deixa feliz. Tá certo, Né? chefe. Faz pra tua família e todo mundo vai gostar. Do jeito que você fizesse, fazendo com carinho, todo mundo vai gostar. Enfim, fácil, fácil. E às vezes você pode até criar um prato novo, né? Sem dúvida nenhuma. Ó, Cria um prato. pode criar com o que você tem, né? Não tem frescura aqui. Você faça de acordo com o que seu bolso permitir, o seu gosto. Edu, eu não gosto de carne, sou vegetariano. Faz só molho branco, molho de tomate, a berinjela. Não gosto de berinjela, faz com abobrinha. Não gosto de abobrinha.
Faz com abóbora fininha, igual que a com abóbora Cidinha fininha. ensinou. Faz só com a batata? Com a batata fica bom também. A batata mais raladinha? Abóbora em purê fica legal pra fazer em camada também. Olha, Abóbora, que demais. muito bom. Ó, camada amo de abóbora. batata. Essa receita original, uma vez eu fiz, e ela era feita com um molho à base de iogurte. A gente vai usar o iogurte em cima, fica muito bom também. É uma dica muito boa para um gratinado que pode fazer em qualquer receita e o gosto é muito surpreendente. Aquele gratinado a gente faz com ovos, o Lucas pediu as receitas com ovos. É um gratinado que a gente faz com ovo, iogurte, daqui a pouco a gente vai ensinar para vocês, e queijo. É muito gostoso para você colocar por cima. Ó, prepara com carinho pro almoço, ó. Pessoal, vocês vão comer bem hoje, viu? Oxi. O Lucas já falou que vai deixar. Vocês vão comer direitinho, não vão? Você vai cuidar direitinho? Eu preciso perguntar, Brasil, é eles que vão responder. É. Hoje, o Brasil vai comer bem ou não vai? Se o Lucas deixar, vai. Um responder, outro responder. O Brasil abusadinho, né? É. O Brasil tá aí jogando aqui na contravaga. Já Contravaga? O que é contravaga, contravaga, Lucas? Contravaga é uma expressão que eu aprendi no Rio de Janeiro. Contravaga é tipo assim, tá aqui, tá saindo aqui pelo escanteio, contravaga, tá dando uma malandrinho, né? Aos poucos já tá me tirando. Jogando contra. Jogando contra. Entendi. Jogando esse contra. Brasilzinho, né? Sempre tem um ou outro que joga contra, né? Esse Brasil aí que esse melhor. Brasil muito vai do que a gente faz também, né, Lucas? Com o verdade. Brasil, né? De repente a gente deixa o Brasil com vontade de comer e não come. De repente a gente come demais. De repente Ataca a mesa do café deles. ataca a mesa do café da manhã. Aí o Brasil fica Aí o chateado, Brasil né? Fica chateado, acaba com a comida do Brasil. Ó, camada de molho branco embaixo. Eu sempre ponho um pouquinho de azeite, porque eu já contei essa história, minha avó que passou por guerra, ela sempre punha azeite. Eu falava, vovó, por que o azeite? Quando tinha azeite, quando não tinha, ela punha óleo mesmo. Por quê? Para nada grudar, assim não sobra comida na tigela. Então você consegue soltar tudo sempre. Então, seja o que for, eu ponho, em respeito a ela. Então, faça do jeito que você quiser. Aliás, ó, eu queria combinar com todo mundo. Ô, Denis, eu queria combinar com todo mundo, porque eu postei uma foto da minha mãe e ela é muito. A Maria parece muito com ela, e parece mesmo. Eu vou ver se eu convenço a minha mãe de vir gravar o dia que a Maria vem. Fala assim, mãe, vem cá, vou fazer uma surpresa pra Maria e tal. E daí eu chamo ela pra cozinhar, porque as duas são muito parecidas mesmo. É engraçado, chega a ser engraçado, né, porque elas são parecidas. Ó, aí aqui, tomate, então, camada de molho branco, camada de berinjela. Não tem o jeito certo de fazer, você faça com os ingredientes que você tem também em casa. Eu vou colocando molho, então coloquei a berinjela, depois a gente colocou o molho bolonhesa, a batata, depois os tomates, agora capricha no molho branco. Tá certo, Renato? É isso aí. Ó, Com batata doce e moída de frango ia ficar legal também, né, Edu? batata doce, boa ideia. E frango. Isso. Você pode. Já quer escrever? Lucas, escreve, por favor. Agora. Pra gente fazer, porque é um prato fitness, vamos Não é? assim dizer. Pode fazer um molho com, Pode fazer. com azeite, leite Ó, desnatado para ter mais caloria. abobrinha, põe aí, abobrinha e batata doce. Aí as outras opções, pra quem não gostar desse, daí no outro dia a gente faz e tenta agradar. É difícil agradar todo mundo, né? Mas olha, Abobrinha, essa batata receita doce. é O muito pessoal tá gostosa. gostando aí, Denis, dessa receita? Ó, se você tá gostando, manda mensagem pra gente. Aliás, obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo respeito e pela confiança no nosso trabalho. Você em casa vai aprendendo aqui um monte de receita. Você que já sabe ou aprende uma outra dica que não sabe. Não acha que a gente já sabe tudo, que a gente sempre fica surpreso, né, Renato? Eu fico sempre surpreso com o Não é Renato. que a gente saiba de tudo, a gente sempre fica surpreso. A gente sempre que recebe um chefe aqui, a gente não aprende também? Nossa, todo dia. Todo com dia, os chefes, com o pessoal que ajuda a gente na cozinha, o Vitor, o Felipe. Tem a mente aberta, É muito legal. porque você sempre vai aprender. Ô Lucas, você quer experimentar um pedacinho? Eu vou criar um negócio pra você aí. Daqui a pouco deixa sobrar essa daqui, Com que eu certeza vou, aceito. com a sobrinha eu vou fazer uma coisa pra você experimentar. Você vai ter a sensação, ó, molho branco, berinjela de novo. Aqui a gente capricha de novo no bolonhesa que a gente fez. Esse bolonhesa é gostoso, hein? Eu pus
eu nem vi se eu pus aqui, ó. Olha como tá gostoso isso daqui. Hein? Nossa. Sabe o que eu gosto de pôr aqui? Cominho. Vocês gostam ou não? Gominho sim, claro. Combina muito com carne. Não é né? gominho, é cominho. Você falou gominho? Eu falei gominho. gominho. É o gominho. Gominho. Gominho é gente boa, né? É gente finíssima. Um grande abraço ao gominho. Mega abraço. Eu falei gominho, perdão. Foi a pronúncia. Cominho. 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 É. Mas Aí. se colocar gominho também, não tem problema nenhum. Fica bom do mesmo jeito. Gominho do quê? Gominho de alguma coisa. Gominho de alguma coisa. É. Vamos colocar batata aqui de novo? Vamos. O que vocês acham? Tá bom assim? A batata e a cobertura já vai ficar bonitona. É. E tomate foi o suficiente também, né? Ah, pode colocar por cima da cobertura se couber. Só pra decorar? É. Ó, você de casa, quer fazer algum pedido? Faz pra gente, que a gente vai aqui conversando e a gente vai... Ah, Edu, quero aprender tal receita. Manda aqui pro Lucas e a gente vai colocando. Se você tiver desejo de comer... Ah, Edu, eu tô com desejo. Quero comer tal coisa e não... De repente a gente... Ó, aqui, por exemplo, ó, já vi que a batata não... Você improvisa. Ó, vamos improvisar aqui, ó. Pronto, ó. Já sei o que eu vou fazer. Não precisa olhar pros lados, não tem, Renato. Ó, não tem batata, acabou a batata, não faz mal. Não entre em crise por causa disso, ó. Vou reagrupar as batatas. Pronto, ó. Até sobrou agora. Olha que lado positivo. Sobrou 3 batatinhas aqui, ó. Pronto. Em casa sem estresse. Se perder alguma coisa, reagrupa. Ó, reagrupa elas, ó. Acabou a crise, pronto. Aqui voltamos com tomate. Não tem muitas vezes em casa a gente vai fazer alguma receita, algum ingrediente falta. Você se vira com o que tem. Aqui, Ficou ó. até mais bonito, né? Pra falar a verdade. Não sei se ficou mais bonito, mas aqui sim. resolvemos um problema, resolvemos. Ó, faça isso na sua casa também. Agora, quero que você preste atenção nessa dica que vale muito a pena. Ó. Você está aprendendo um prato que você pode fazer no almoço. Eu vou montar com essas sobrinhas aqui pro senhor Lucas. Ó, Muito obrigado. aqui vamos caprichar. Vou pôr esse molho branco, só pra gente não desperdiçar. Ó, que Inclusive fica o molho bom. branco, só tira uma dúvida pra mim, por favor, Edu. Dúvida enviada através do nosso Instagram. Perguntaram se no molho branco a gente pode usar margarina em vez de manteiga. Se sim, a quantidade é a mesma. Se não, por que não? Pode, Lucas, não tem problema. Com a manteiga fica mais gostoso. A gente sempre recomenda a manteiga aqui. É que fica mais gostoso, mas... Sim, concordo com você, eu também enfim, acho. É gosto, não tem problema. Ou se a pessoa só tem manteiga, margarina pode fazer, perdão. Aqui, ó, essa mistura é muito boa. Para de fazer o que você está fazendo. Se você nunca fez, ó, iogurte, pode ser qualquer iogurte natural. Você coloca aqui, iogurte natural. Não vai colocar de morango, hein? A gente fica falando, pode substituir aqui. É minha Ô, cara. Edu, só tinha iogurte de morango, eu acabei colocando, né? É minha cara fazer isso. Nossa. Iogurte natural. Aí a gente vai, coloca 2 ovos, ó, 2 ovos, 2 ovos e bate aqui. Põe uma pitada de sal aqui. Claro. Eu ponho uma pitadinha de sal, apesar de o queijo, ó, uma pitada, pouco sal, só para dar um saborzinho, perfeito, Rê. É meia colher de café aqui. É porque o sal pitadinho. também realça o sabor, né? Então tá Pouquinho. ótimo, não tem problema. E aqui a gente pode pôr, mais ou menos, para essa quantidade, tem 2 xícaras de iogurte aqui. Mais ou menos, 400 gramas de iogurte. A gente coloca 1 xícara de queijo parmesão, ó, e mistura. Mas isso daqui fica bom, mas fica muito Nossa, bom, eu acho não que é uma das coberturas mais gostosas que a gente já fez, assim. Pra Porque que a ele gente tem um usa? azedinho, assim, Fê? da iogurte. Para que a gente usa essa daqui mais? O que a gente já fez com ela? O que Olha, dá para fazer? Ou Lasanha, macarrão gratinado, que é muito legal cozinhar o macarrão um tempo antes, colocar o molho e pôr a cheiroso, gratinola. né? Nossa, é muito gostoso. fica muito bom. Ó, aí a gente pega aqui e coloca aqui por cima, ó. Até aquelas batatas gratinadas que faz com molho branco, pode fazer com essa cobertura que dá um gosto todo diferente. E aqui a gente coloca direto para assar. Aqui sem corte, sem troca de prato, truque, né? Como que era aquele mágico muito bacana? O sal, né? O sal. Não vai ter truque de sal, nada. Ó. Você pega esse prato mesmo, esse daqui vai pro forno. Se ficar gostoso, é o prato que a gente fez. Se não ficar, ó, mas vai ficar. Difícil, não fica bom. Eu diria impossível não ficar. É isso aí. Impossível. Esses aqui, Lucas, eu não vou colocar porque a gema tá crua, mas eu vou montar um pratinho só pra vocês terem a sensação chefe, eu agradeço, do que a gente quero colocou. experimentar. Só pra Muito você... obrigado. Pode Quer levar pôr um lá? pouquinho de queijo? Não? O que você quer? Fica à vontade. O que você acha? Eu acho que assim já tá bom. Ah, vai assim, Eu ó, acho que pronto. vai bem. Vai assim. O do Lucas eu faço com... Não, o seu prato. Vamos fazer uma coisa aqui. Ó, vamos fazer de conta que não é a sobrinha, tá? Tá bom, sem problema algum. Vamos fazer de conta que é... Só Uma pra você entradinha. provar. Sim. Uma entradinha. Só pra você provar o que é.
Então aqui, ó, canoinha de berinjela. Como diria minha amiga Cláudia, eu não quero saber se o pato é macho ou fêmea, eu quero é ovo. Não tem problema nenhum. Se é entradinha, se é o prato principal, Se eu o pato é... macho ou pato fêmea, eu quero é ovo. Bom, o do macho vai ser difícil de pegar um ovo, mas de qualquer forma... Ontem, qual que foi a piada, enfim, que fizeram? Era, como é que é? Ele é fora da curva. Aliás, um grande abraço ao Roberto Manzini, ao Ricardo Maurício, que é tricampeão da Stock Car. O Manzini falou assim, o Ricardinho é fora da curva. Eu falei, não, ele é dentro da curva e muito rápido, porque ele é diferente. O Manzini, gostei dessa analogia. Ó, aqui, um pouquinho do molho branco. Aí aqui podemos colocar... Lucas, você não tem restrição com nada, né? Jamais, chefe. Outro dia me perguntaram, tem alguma coisa que o Lucas não come? Não, Nada. né, Renato? Não conheço ainda. Até o momento não, até o momento a gente não descobriu. Aquela velha história, para quem não tem nada, metade já é o dobro. Sempre digo isso aqui. Você tá aí sem nada, já tomou café da manhã? Não tomei ainda. Não tomou? Estou de jejum. Ah, então, ó. Aquele jejum Nossa, bom. ainda vai ficar mais gostoso esse prato, então. Por quê? Aqui com fome tudo fica mais bom, mais gostoso. É. Melhor, mais bom é ótimo, né? Tudo fica melhor. Melhor, ó, exato. ó. Aqui mais um pouquinho de molho branco. Aí, lembra a batatinha que estava em crise, ó? A batatinha voltou aqui para você, ó. Faça com que você tenha aí na sua casa, ó. Aí, molho... Nossa, bem legal, Vamos né? fazer aqui, ó. Vai montando, ó. Espero que não caia depois tudo, né? Ó, não vai cair. Capricha, ó. Aí, berinjela que a gente colocou só uma embaixo, né? Ó, berinjela. Fica legal assim, Nossa, hein? ficou bem legal. Ó, Luquinhas, foi Olha, improvisado, mas eu fui tá legal. privilegiado agora, Foi. hein? Agora tomate. Agora eu soltei aqui, ó. Não, só para dar uma ideia, porque assim, você não desperdiça nada. Mesmo que sobra, você pode Nossa, montar, bem né? bonito. Olha, a gente Aí. acabou de botar um moussaka no forno e estão perguntando pra gente. Quanto tempo no forno? Ali, ó, a gente tem a berinjela, ela tá grelhada já. O molho branco tá pronto. Tá pronto a carne. A carne. A única coisa que a gente tem é por cima, aquele molhinho que a gente fez com iogurte e fez com ovos. Então você deixou, na verdade, aquilo lá já tá gratinadinho e tal, tá pronto. Aqui no caso, Lucas, como eu vou dar já para você provar, eu não vou colocar aquele que tem ovo cru, tá? Sem problema. Porque aí a gente não precisa nem pôr no forno. Perfeito. Então nesse caso aqui, ó, nem no forno precisa ir. Aí já tá, desse jeitinho já tá prontinho, mais ou menos, né? Nossa, ficou O que muito que você legal. acha? Vamos Esse aí, agora quanto mais ver. dourado, eu acho que fica melhor.